Capítulo 8, Êxodo, subtítulo: A segunda praga, as rãs. Então o Senhor disse a Moisés: Vai ao Faraó e diz-lhe que assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir, para que me cultue. Se te recusares a deixá-lo ir, infestarei de rãs todo o teu território. O rio produzirá rãs em grande quantidade, que subirão e entrarão na tua casa e no teu quarto e subirão na tua cama, e entrarão nas casas dos teus subordinados e de todo o teu povo, e até nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. Sim, as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus subordinados. Depois o Senhor disse a Moisés: Manda Arão estender a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, para fazer subir rãs sobre toda a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, que cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo, fazendo subir rãs sobre a terra do Egito. Então o Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que afaste as rãs de mim e do meu povo. Depois disso, deixarei o povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor. E Moisés disse ao Faraó: Terás a honra de escolher quando devo rogar por ti, pelos teus subordinados, pelo teu povo, para afastar as rãs de ti e das tuas casas, de modo que fiquem somente no rio? O Faraó respondeu: Amanhã. E Moisés disse: Será como dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de ti, das tuas casas, dos teus subordinados e do teu povo, ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença do Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que ele trouxera sobre o Faraó. O Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e foram reunidas em montes. E a terra cheirou mal. Mas, vendo o Faraó que houvera alívio, endureceu o coração e não os atendeu, como o Senhor havia falado. Subtítulo: A terceira praga, os piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: Mandarão estender a vara e ferir o pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. E eles fizeram assim. Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra, e subiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra transformou-se em piolhos, em toda a terra do Egito. Os magos tentaram fazer o mesmo, por meio de seu ocultismo, para produzirem piolhos, mas não conseguiram. Os piolhos atacavam homens e animais. Então os magos disseram ao Faraó: Isto é o dedo de Deus. No entanto, o coração do Faraó se endureceu, e ele não os atendeu, como o Senhor havia falado. Subtítulo: A quarta praga, as moscas. O Senhor disse mais a Moisés: Levanta-te bem cedo e vai ao encontro do Faraó. Ele estará junto às águas. E diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir, para que me cultue. Porque, se não deixares o meu povo ir, enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus subordinados, sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios, e até o chão em que pisam, ficarão cheios desses enxames. Mas naquele dia separarei a terra de Gósen, onde o meu povo habita, para que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor, no meio desta terra. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo,
este milagre acontecerá amanhã. E o Senhor assim fez. Grandes enxames de moscas entraram na casa do faraó e nas casas dos seus subordinados. E por toda parte a terra do Egito foi assolada pelos enxames de moscas. Então o faraó chamou Moisés e Arão e disse: Ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus, aqui nesta terra. Moisés respondeu: Isso não poderá ser feito assim, pois o que vamos oferecer ao Senhor, nosso Deus, é abominação para os egípcios. Quando sacrificarmos o que é repugnante para os egípcios, será que eles não irão nos apedrejar? Temos de ir caminho de 3 dias, deserto adentro, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, conforme ele nos ordenou. Então o faraó disse: Eu vos deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe, e orai por mim. Moisés respondeu: Ao sair da tua presença, orarei ao Senhor para que amanhã estes enxames de moscas se afastem do faraó, dos seus subordinados e do seu povo, mas que o faraó não haja de novo com falsidade, impedindo o povo de ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e afastou os enxames de moscas do faraó, dos seus subordinados e do seu povo. Não ficou nem sequer uma mosca, mas o faraó endureceu o coração mais uma vez e não deixou o povo ir. Capítulo 9, Êxodo. Subtítulo: A quinta praga, a peste nos animais. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: Vai ao faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Deixa o meu povo ir, para que me cultue. Porque se recusares deixá-los ir, insistindo em impedi-los, a mão do Senhor cairá sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma peste terrível, mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito. E de tudo o que pertence aos israelitas nada morrerá. E o Senhor já definiu o tempo, dizendo: O Senhor fará isso nesta terra amanhã. No dia seguinte, o Senhor o fez, e morreu todo o gado dos egípcios, mas não morreu nenhum animal do gado dos israelitas. O faraó mandou verificar, e, de fato, do gado dos israelitas não havia morrido um animal sequer. Mas o coração do faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Subtítulo: A sexta praga, as feridas infeccionadas. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Pegai um punhado de cinza do forno, e Moisés a espalhará para o alto, diante do faraó. E ela se transformará num pó fino sobre toda a terra do Egito, e aparecerão tumores que se romperão em feridas infeccionadas nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó. E Moisés a espalhou para o alto, e tumores que se rompiam em feridas infeccionadas começaram a aparecer nos homens e no gado. E os magos não conseguiam ficar diante de Moisés, por causa dos tumores que também estavam sobre os magos e sobre todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e este não os atendeu, conforme o Senhor havia falado a Moisés. Subtítulo: As ameaças de Deus. Então o Senhor disse a Moisés: Levanta-te bem cedo, vai ao encontro do faraó e diz-lhe:
Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa o meu povo ir, para que me cultue. Do contrário, desta vez enviarei todas as minhas pragas contra ti, contra os teus subordinados e contra o teu povo, para que saibas que não há outro semelhante a mim em toda a terra. Se agora eu tivesse estendido a mão e ferido a ti e ao teu povo com peste, tu terias sido eliminado da terra. Mas, na verdade, para isto te mantive com vida, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E tu ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Amanhã, por volta desta hora, enviarei uma chuva de pedras tão forte como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Manda agora recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, pois a chuva cairá sobre todo homem e animal que se acharem no campo, e que não se abrigarem, e eles morrerão. Os subordinados do Faraó, que temiam a palavra do Senhor, mandaram os seus servos e o seu gado para abrigos. Mas quem não se importava com a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Subtítulo: A sétima praga, a chuva de pedras. Então o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que caia chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre todas as plantas do campo, na terra do Egito. Quando Moisés estendeu a mão com a vara para o céu, o Senhor enviou trovões e pedras, e raios caíram sobre a terra. E o Senhor fez chover pedras sobre a terra do Egito. E caiu uma tempestade de pedras acompanhada de raios, uma chuva tão forte como nunca tinha caído em toda a terra do Egito, desde que se tornou uma nação. E em toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também todas as plantas do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não houve chuva de pedras. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, basta de trovões e de chuva de pedras da parte de Deus. Eu vos deixarei ir, não ficareis mais aqui. E Moisés lhe respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Entretanto, quanto a ti e aos teus subordinados, sei que ainda não temeis o Senhor Deus. O linho e a cevada se perderam, porque a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Mas o trigo e o centeio não se perderam, porque ainda não haviam crescido. Então Moisés saiu da cidade, da presença do Faraó, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e as pedras, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Quando o Faraó viu que a chuva, as pedras e os trovões haviam cessado, continuou a pecar e endureceu o coração, tanto ele como os seus subordinados. Assim, o coração do Faraó se endureceu, e ele não deixou que os israelitas partissem, conforme o Senhor havia falado por meio de Moisés. Capítulo 10, Êxodo. Subtítulo: Deus ameaça o Faraó com a praga dos gafanhotos. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: vai ao Faraó, pois endureci o seu coração e o coração de seus subordinados,
para manifestar estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que realizei entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então Moisés e Arão foram ao Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando resistirás a humilhar-te diante de mim? Deixa o meu povo ir, para que me cultue. Se te recusares a deixar o meu povo ir, amanhã trarei gafanhotos ao teu território, e eles cobrirão a face da terra, a ponto de não se poder ver o chão, e comerão o resto do que escapou, o que sobrou da chuva de pedras. Comerão também toda árvore que cresce no campo. Eles encherão as tuas casas, as casas de todos os teus subordinados e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram nesta terra até o dia de hoje. Depois disso, Moisés virou-se e saiu da presença do Faraó. Então os subordinados do Faraó lhe disseram: Até quando esse homem será uma armadilha para nós? Deixa ir os homens, para que eles cultuem o Senhor, seu Deus. Por acaso ainda não sabes que o Egito está destruído? Por isso, Moisés e Arão foram levados outra vez ao Faraó. E ele lhes disse: Ide, cultuai o Senhor vosso Deus. Mas quem irá? Moisés respondeu: Temos de ir com os nossos jovens e com os nossos idosos. Sim, temos de ir com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado, pois vamos celebrar uma festa ao Senhor. Então o Faraó disse: Esteja mesmo o Senhor convosco, se eu vos deixar ir com vossas crianças. Sem dúvida, as vossas intenções não são boas. Não será assim. Vós, os homens, podeis ir e cultuar o Senhor, pois foi isso que pedistes. E eles foram expulsos da presença do Faraó. Subtítulo: A oitava praga, os gafanhotos. Então o Senhor disse a Moisés: Quanto aos gafanhotos, estende a mão sobre a terra do Egito, para que eles venham sobre ela e comam todas as plantas da terra, tudo o que a chuva de pedras deixou. Então Moisés estendeu a mão com a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra durante todo aquele dia e toda aquela noite. E quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Assim, os gafanhotos subiram sobre toda a terra do Egito e pousaram em todo o seu território. E eram tantos como nunca houve, nem jamais haverá, pois cobriram todo o país, a ponto de escurecer a terra. E comeram todas as plantas da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras tinha deixado. Não restou nada verde, nem árvore nem planta no campo, por toda a terra do Egito. Então o Faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão. E lhes disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora peço, perdoai o meu pecado, somente mais esta vez, e orai ao Senhor vosso Deus, para que afaste de mim esta praga mortal. Então Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo que levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração do Faraó, e este não deixou ir os israelitas. Subtítulo: A nona praga, as trevas.
Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve densas trevas em toda a terra do Egito, durante 3 dias. Ninguém conseguia enxergar nada, e ninguém se moveu do seu lugar durante 3 dias. Mas havia luz nas habitações de todos os israelitas. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: ide, cultuai o Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, mas podeis levar convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também deves nos dar sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E o nosso gado também irá conosco. Não ficará nenhum casco, pois o usaremos para cultuar o Senhor nosso Deus. Pois não sabemos com o que cultuaremos o Senhor, até chegarmos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, que não permitiu que os israelitas partissem. Então o faraó disse a Moisés: sai da minha presença. Toma cuidado para não veres mais o meu rosto, pois no dia em que vires o meu rosto de novo, morrerás. Moisés respondeu: disseste bem, nunca mais verei o teu rosto.